Bom dia, querido amigo, querido irmão, graça e paz. Passando aqui para deixar mais um devocional. Nós estamos seguindo na carta de Paulo a Tito. Hoje nós vamos do capítulo 1, verso 2 até o verso 4. Façamos a leitura. Essa verdade lhes dá a esperança da vida eterna que Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. E agora, no devido tempo, ele revelou essa mensagem que anunciamos a todos, por ordem de Deus, nosso Salvador. Fui encarregado de realizar esse trabalho em favor dele. Escrevo a Tito, meu verdadeiro filho na fé, que compartilhamos. Que Deus, o Pai e Cristo Jesus, nosso Salvador, lhe deem graça e paz. Meus irmãos, nós já temos visto no vídeo anterior que Paulo escreve a Tito, seu filho na fé, que se encontra em Creta. Creta é uma ilha onde Paulo iniciou a pregação do Evangelho a uma igreja lá. Tito foi deixado para organizá-la, para estruturá-la, para pregar o Evangelho, organizar a liderança da igreja. E aqui Paulo escreve a Tito, e ele tem alguns propósitos nisso. Primeiro, fortalecer a fé que era dos eleitos de Deus, a fé que é dos eleitos de Deus. Segundo, de ensinar a verdade. Ele coloca lá de ensinar-lhe a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. Paulo tem esses propósitos, essas intenções fazem parte do seu ministério apostólico, promover o Evangelho, promover a fé, ensinar a doutrina, o Evangelho da salvação, que nos leva a uma vida piedosa de devoção ao Senhor, desembocando na prática. E agora Paulo dá sequência dizendo essa verdade, a verdade que ele ensina, que é o Evangelho da salvação, que é o Evangelho que produz fé no coração dos eleitos, essa verdade lhes dá a esperança da vida eterna. Ou seja, esperança aqui não é se algo vai dar certo ou não. Eu sei que muitos, por exemplo, têm esperança que seu time seja campeão mundial. Alguns, na verdade, têm essa esperança já há muitos anos, há muitas décadas. Não acontece. Essa é uma esperança que falha. Esperança aqui é uma esperança concreta, é algo que gera convicção, é algo certo. Sempre como o termo esperança aparece no Novo Testamento, nos arremete a algo convicto, a algo certo, a algo feito. Diz, essa palavra, ela lhes dá esperança, ela lhes dá convicção, convicção da vida eterna. E ele nos fala por que essa palavra pode dar essa convicção. Porque Deus, que não pode mentir, nos prometeu antes dos tempos eternos. Ou seja, Paulo diz que a palavra nos dá esperança, porque Deus, que é o autor desta palavra, não pode mentir. Ele arremete ao caráter de Deus, aos atributos de Deus. Deus não mente, Deus não pode mentir, e isso é bom para nós. Malaquias vai dizer, Deus dizendo, eu, Senhor, não minto, não mudo. Isso é bom para vocês, ó Israel. Então, observe que Deus não muda, Deus não mente. Ele prometeu antes da fundação do mundo. Nós não vemos isso somente aqui em Tito, vemos isso em Efésios, vemos isso em Colossenses, nós vemos isso nas cartas paulinas, muito clara, essa verdade de que antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo, Deus separou para si um povo exclusivo. E é a este povo que Paulo tem de promover a fé, ensinar a verdade, que levam a vida de devoção. Essa verdade gera esperança no coração desses irmãos, porque o Deus da palavra, o Deus da Escritura, o Deus que é fiel, o Deus que não mente, prometeu que assim seria, antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo, antes que todas as coisas fossem
criadas. E aqui Paulo prossegue dizendo, e agora no devido tempo ele revelou essa mensagem que anunciamos a todos, na plenitude do tempo, quando chegou o momento ao qual Deus havia determinado, ele manifestou essa mensagem. Quando Cristo veio na plenitude dos tempos, ou quando o cálice estava cheio, havia chegado o momento, Cristo então veio na plenitude dos tempos, no momento a qual Deus havia determinado. E esse evangelho, ou essa mensagem que diz respeito ao próprio Senhor, foi anunciada foi anunciada por Paulo, é anunciada pelos pregadores nesse momento. E Paulo diz, essa mensagem é por ordem de Deus, nosso Salvador. É Deus quem nos encarrega de anunciar essa mensagem, de fazer esse trabalho evangelístico, esse trabalho de promoção da fé, esse trabalho de avanço da pregação. Essa incumbência recai sobre a vida dos cristãos. E ele finaliza o verso 4 dizendo, escreva a Tito, meu verdadeiro filho, na fé que compartilhamos. Tito é alcançado por Paulo. Paulo se considera o pai espiritual de Tito, não só de Tito, mas como de Timóteo, mas há uma comitiva que acompanha Paulo. Paulo é o responsável pela vida desses irmãos e ele os considera como um filho, não só como companheiros de ministério, não só como companheiros de caminhada cristã, mas ele tem um carinho mais profundo por esses irmãos, ele os considera como filhos, como pessoas que foram geradas debaixo da sua pregação, pessoas que foram alcançadas pelo ministério de Paulo, pela graça de Deus revelada à vida de Paulo, pelo anúncio do Evangelho pela boca de Paulo. Ele diz, ele é meu verdadeiro filho, na fé que nós compartilhamos. O Deus que nos alcançou é o mesmo. Ele finaliza dizendo que Deus, o Pai, e Cristo Jesus, nosso Salvador, lhe deem graça e paz. Ele termina essa parte de saudação, fazendo esse desejo de que o Pai, Deus, e Cristo Jesus, o nosso Salvador, lhes conceda graça e paz. A paz é sempre fruto da graça, né? A graça é o dom imerecido de Deus. Nós não somos merecedores da graça. E para ser graça, ninguém pode ser merecedor, porque se você é merecedor, já deixa de ser graça. Passa a ser lei, passa a ser justiça. A graça é entregue, é concedida a pessoas que não têm nenhum merecimento. Pela graça sois salvos mediante a fé. Ninguém merece ser salvo. Ninguém tem condição de ser salvo. Deus graciosamente nos salva em Cristo Jesus. A graça, ela é uma dádiva, um dom, um presente que Deus nos concede. Não pelos nossos feitos, não pelas nossas conquistas, não pelas nossas boas ações, única e exclusivamente porque Ele nos deseja agraciar, porque Ele não encontra em nós nem um amparo, nem uma boa obra que possa ser merecedora. A graça de Deus é sempre imerecida. Nós nunca merecemos. Merecemos sim a condenação, a justiça. Mas a graça de Deus nós nunca merecemos. Ela é uma graça, ela é um dom, ela é uma dádiva. Deus nos dá. E ele termina dizendo, e paz. Uma vez que essa graça nos alcança, nós então encontramos a verdadeira paz. Primeiro paz com Deus e depois desfrutamos a paz de Deus. São duas pazes diferentes. Primeiro nós somos reconciliados com Deus. Estamos em paz com Deus. Não somos mais inimigos de Deus. Depois nós desfrutamos da paz de Deus, que excede todo o entendimento. Que Deus nos ajude nessa sexta-feira e nos agracie para que possamos desfrutar
desse evangelho maravilhoso, dessa palavra abençoadora. Deus abençoe sua vida e até a próxima, se Deus quiser.